Eu quero compartilhar com você, 3 semanas atrás eu tive uma experiência interessante de reencontrar um jovem que hoje já está graduado, feito a faculdade, já fez a faculdade, já está atuando profissionalmente, e também um amigo muito próximo da minha idade que duas emoções muito distintas, e a importância do autoconhecimento, como que o autoconhecimento pode acelerar, pode ajudar a gerar um flow, fluir a vida, e o quanto a falta de autoconhecimento ou desconhecimento de si, dos seus talentos e pontos fortes, pode gerar um pouco de reflexão, um pouco de frustração. No vídeo de hoje, então, eu quero compartilhar com você o quanto que é importante o autoconhecimento, como isso acelera e o que isso tem a ver com a nossa filosofia de vida, de gerar propósito, para gerar trabalhar os nossos pontos fortes, para ter sentido de nós acordarmos toda manhã, que é a proposta do Ikigai, o que faz a gente acordar todas as manhãs, o que é a nossa razão de vida, o que nos torna cada vez a nossa jornada de o autoconhecimento. Vamos lá, o que eu faço bem feito, os meus pontos fortes, que é a primeira pergunta do Ikigai. Isso vai ao encontro do que contribui para a sociedade, isso vai ao encontro de uma remuneração que eu acredito que é válido para mim, que é honesto para mim, ou um reconhecimento, e também o que eu amo, que tem um processo de gerar cada vez mais uma contribuição, não apenas para mim, mas para a sociedade, e que faz com que o meu tempo, né, seja assim, aquela questão de o que é esse encontro aí do que eu amo, o que eu tenho desejo, satisfação, o que eu aprendo rápido, o que o tempo, né, eu vejo, parece que o tempo para quando eu faço isso, e essas são as características do flow, estudado pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Então, essa busca de reflexão, porque esse meu amigo que eu reencontrei, que tem quase a minha idade, ele está um pouco frustrado, porque ele falou assim: eu estou já me aposentando e eu estou vendo que eu batalhei, estou bem financeiramente, contudo eu ainda não tenho sabor de contar as histórias da minha profissão, das minhas atividades para os meus netos, para minha filha, para o meu filho, para as pessoas, porque eu só vi, e palavras dele, né, falou, eu só tive mais assim, aquela coisa de vou trabalhar, que é o tripalho, né, de você, é um sufoco, né, e aí esse jovem que já está atuando, eu acho que já está atuando uns 6, 7 anos profissionalmente. Essa é a vantagem de você passar dos 80, chegar aos 60 e falar, opa, aquele que era um jovenzinho, participava das reuniões de jovens, da atividade onde eu trabalho até hoje como voluntariado, hoje já está quase, né, já casou, já está, provavelmente em breve será pai e tudo isso. E falando, Ueda, eu faço o que eu gosto, né? Decidi no processo lá atrás, né, das reflexões, não apenas de mim, mas de outros professores, de a gente fazer a reflexão, de fazer o encontro do que você é o seu talento, seus pontos fortes. Então, por conta disto que eu quero compartilhar com você o código da produtividade, mas a produtividade de sentido, de ter sentido, de investir a sua energia para algo que tem sentido. Então, recentemente eu lancei, né, o e-book Código da Produtividade. Eu quero que você conheça. E como eu sou uma pessoa que na programação sinestésica, eu tenho que sentir, eu imprimi, fiz a impressão da capa do Código da Produtividade, que a gente vai deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais o nosso Código da Produtividade aqui no link. Você pode ter acesso e fazer um investimento de adquirir. Mas vamos lá, o Código da Produtividade, fazendo o encontro dessas duas conversas que eu tive, foi assim, esse meu amigo, ele tem uma característica muito bacana, desde assim, já o conheço há um tempo, é muito detalhista. Ele tem uma característica de uma pessoa bem detalhista, uma pessoa assim, pensador, sabe? Uma pessoa que pensa muito em estratégias, tudo isso, e atuou muito tempo, eu creio que atuou bastante tempo, na área que talvez não utilizasse muito essas suas habilidades. E ele, muito esforçado, muito dedicado, atuou em áreas que talvez, né, eu não tive muito o tempo de aprofundar essa conversa com ele,
mas o pouco que a gente conversou, ele falou assim, ele até perguntou assim, mas Ueda, ainda dá tempo? Eu falei, claro que dá tempo, né, de fazer essa transição de carreira, e até falei para ele, né, que a atividade do voluntariado é também uma das melhores maneiras de você dedicar todos os seus talentos, seus pontos fortes nesse processo, para que você possa ter esse mapeamento, né? E falar em mapeamento, no Código da Produtividade, a gente tem um mapeamento das suas fortalezas pessoais. Então, vamos cá, isso é linkado à metodologia DISC. Então, eu quero compartilhar com você o quanto que você se autoconhecer a partir do momento dos seus pontos fortes, na metodologia DISC, o quanto isso acelera as suas mudanças, acelera a sua produtividade para ter sentido, significado, gerar uma energia para não você trabalhar mais, mas para trabalhar melhor, para que você tenha esses resultados de uma forma que envolva também essa questão de trabalhar melhor, conhecendo os seus pontos fortes e ajustando o seu comportamento. Então, o mapeamento DISC, que é o acrônimo de 4 palavras, de 4 comportamentos que todos nós temos em conjunto, né? Todos nós é um comportamento, então estou tendo aquele comportamento. Não é que eu sou, estou tendo esse comportamento em determinado ambiente. Então, D de dominância, I de influência, S de segurança ou estabilidade, C de conformidade ou cautela. Os próprios nomes, né, já vão direcionando as nossas atenções, né? Então, o D de dominância é a questão de você ter domínio, né, nas suas ações, busca de resultado. O I de influência, influenciar através da comunicação, da persuasão. O S de estabilidade, segurança, mudanças a médio e longo prazo e aprofundamento no conhecimento, um resgate da empatia, né, de escutar o outro. E o C de conformidade é ter o processo. Estrategista, esse meu amigo é estrategista, até a gente, no pouco, ele já começou a criar estratégia. Bom, eu vou fazer isso, né, pensamentos em blocos, e assim, é bacana, é muito visual também, pelo menos esse meu amigo. Por que a gente está compartilhando esse processo? Porque não tem idade. Não tem idade que os momentos possam passar, a gente passa pelos nossos desafios de reflexões, não é verdade? Não tem idade. Eu tenho até um vídeo que eu não sei se já foi ao ar, que eu começo assim, será que ainda dá tempo? São perguntas que eu estou ouvindo de jovens de 30, para mim, jovens de 30 anos. Esses jovens de 30 anos já se acham velhos, porque eu não sei, talvez eles façam comparações com esses grandes meninos da internet, com 15, 18, já se tornam empreendedores fantásticos, tudo isso. São momentos, são realidades. Agora, não é a maioria, mas o que eu quero agora compartilhar é que sim, quando a gente tem o autoconhecimento, ele acelera e nos dá mais flexibilidade. Nos dá a flexibilidade para a gente reconhecer os nossos pontos fortes. E por que o mapa de fortaleza que a gente tem no e-book Código da Produtividade, que a gente está aqui compartilhando com vocês, nesse mapa a gente observa as características, tá, de cada comportamento e perceber o quanto que o ambiente e o que você faz tem muito a ver. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente desenvolve, né, a gente tem, vou até falar em que página que está lá, a partir da página 47 do e-book, que a gente deixou o link aqui. Por exemplo, se o D tem um foco muito em tomadas de decisões, então a gente vai fazendo essas reflexões. Em situação, percebe, sinta, ouça, né? Em situação de alta pressão, você toma decisões rapidamente e com confiança, e aí tem as graduações, sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente. Você pode até responder, não, Ueda, eu tomo decisões em situações de alta pressão rapidamente, mas tem gente que toma decisões rapidamente. Eu tenho um grande familiar, um primo,
nossa, ele toma decisões muito rápidas, né? E ele fala, a minha profissão necessita isso, olha que bacana, a minha profissão, porque ele está alinhado, extremamente alinhado nas suas tomadas de decisões. Ele precisa tomar decisões rápidas, né? Nas atividades que ele desenvolve profissionalmente. Agora, vamos para o I, de influente. Vamos lá. Isso é bacana, porque esse processo, o autoconhecimento acelera? Porque quando você percebe que seu comportamento, né, e tem a ver com seus pontos fortes, você igual esse rapaz, né, que eu comentei, que desde jovem ele vem trabalhando, os pais trabalham ainda no voluntariado, então ele participava lá, né, das reuniões de jovens. Ele já percebeu, e ele tem esse processo, ele tem uma característica muito do I, de influência, tem um processo de comunicação muito válido. E o I de influência, por exemplo, comunicação e persuasão. Você consegue facilmente influenciar e motivar outras pessoas com suas palavras? E também vamos ver lá, sempre, frequentemente, ocasionalmente ou raramente, né? O contrário é verdadeiro, né? A minha esposa, por exemplo, se você... muitas vezes, eu lembro que há um tempo atrás ela ia assim comigo nas palestras e ela falou, eu não vou nem sair do carro. E quando são os cursos de imersão que a gente desenvolve, né? Nem vou aparecer do café da manhã com você, vou aparecer do café da manhã depois porque eu não quero, todo mundo quer tirar fotografia comigo. Se ela que puder entrar e sair, né, invisível, é assim, né? Agora, esse jovem, ele sempre foi, né, essa questão de comunicação e ele atua nessa área, né? É assim, é muito difícil a gente falar assim, qual área que a pessoa vai atuar, porque depende, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aleatório. É engenheiro, né? Eu tive um mentorado engenheiro que tem uma habilidade de comunicação e ele trabalha na área comercial, né? Então está muito linkado a esse processo. O S de estabilidade, né? O S de estabilidade aqui, ó, que é cooperação e apoio, Você gosta de trabalhar incentivando as pessoas, né? Apoiando os seus colegas, sempre, frequentemente, ocasionalmente e raramente. Então, nesse mapeamento, né, de forças pessoais, é interessante porque quando a gente vai observando através das perguntas, as pessoas já vão falar, peraí, eu consigo perceber, eu como ser de conformidade, que atenção aos detalhes. Você tem uma habilidade natural para perceber erros e detalhes que outras pessoas podem não notar, né? Detalhes, isso é muito importante. Sempre, frequentemente, ocasionalmente e raramente. Vem cá. Por que isso acelera? Acelera em vários aspectos. Eu percebo nas reuniões de mentoria e também quando a gente está atuando em sala de aula nas empresas e as pessoas dão feedback ou a gente trabalha ferramentas principalmente de feedback, na tríade, feedback de reconhecimento, feedback de correção e feedback de você trabalhar reconhecimento, né? Reconhecimento, feedback de desenvolvimento, então feedback de desenvolvimento, feedback de correção e feedback de reconhecimento. Então, quando a gente recebe um feedback de correção, então, às vezes, o meu perfil comportamental pode dificultar a minha escuta. Então, quando eu consigo observar que eu, Ueda, posso controlar a minha escuta, diminuir os ruídos meus, né, que interferem para que eu realmente entenda que o feedback está existindo, né, para que eu não me revolte, então isso sim acelera o meu processo. Porque quando eu não reconheço, né, toda a torcida de todos os times estão falando que eu preciso desenvolver tal coisa, e eu acho que eu não posso mudar, então isso realmente vai dificultar o seu crescimento, isso desacelera o seu crescimento. Então, quando eu tenho esse processo de escuta ativa, por isso que a escuta ativa, ele é sim uma das ferramentas muito importantes do meu processo de autoconhecimento. Porque os ruídos internos, que a gente chama de
ruminações mentais podem impactar nesse processo. Então, quando a gente não tem essa percepção e fazer conexões do que está acontecendo, inclusive falando de conexões, se inscreva no nosso canal, né? Senão eu vou ter puxão de orelha do meu editor aqui. Então, quando eu faço essa questão de um autoconhecimento e perceber quais são os ruídos que interferem na minha escuta, então eu começo a entender o que isso vai observando. A gente fala de níveis de ruídos de escuta. A gente bate muito na tecla aqui a importância de escutar. O Peter Drucker, um grande escritor, um grande pensador que viveu entre nós, né? Quem estuda administração de empresa fala que existe administração de empresa antes de Peter Drucker e depois de Peter Drucker. Ele comenta, escrevia nos seus livros, que o líder do século XXI não é aquele que tem todas as respostas, mas sim aquele que tem boas perguntas. Mas ao mesmo tempo, para ter boas perguntas, você também tem que ouvir, né, o que a outra pessoa está falando. Então, quando a gente trabalha esse mapeamento do DISC, né, do perfil comportamental, a gente começa a se autoconhecer para falar, peraí, se eu quero resultados muito rápidos, talvez eu tenha que esperar, entender, escutar. Se eu quero entender as pessoas, eu tenho que parar de falar, né? Se eu quero entender as outras pessoas, eu tenho que parar de tentar descobrir o que a outra pessoa está querendo falar. Quando eu convivo muito com outra pessoa, eu acho que eu já sei o que a outra pessoa vai falar, né? Ou, se de repente eu faço uma pergunta, eu só quero depois retrucar. Não, eu preciso primeiro entender a resposta que a outra pessoa está fazendo. Então, quando a gente faz essa conexão, né, da importância de a gente reconhecer o mapeamento dos nossos pontos fortes aqui, dos nossos talentos, fazer a conversa com o mapeamento do DISC, né? Então, a gente vai trazendo, elaborando, inclusive no e-book eu comento e também compartilho, né, no e-book o Código da Produtividade, que a gente deixou o link aí, do Diário dos Pontos Fortes. O Diário dos Pontos Fortes é algo que é interessante porque eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre o Diário da Gratidão. E o Diário dos Pontos Fortes, ele é muito rico porque é onde você faz as suas reflexões, de onde você pode desenvolver um pouco mais as suas características, os seus pontos fortes. Em quais as atividades profissionais você desenvolve os seus pontos fortes. Em quais momentos de vida você recebe o feedback de reconhecimento. Então, gerar essa questão do desejo, satisfação e uma aprendizagem onde você aprende rapidamente as coisas são importantes no nosso dia a dia. Então, autoconhecimento é importante para você trabalhar melhor, né? Não apenas produzir mais, né? Não apenas para produzir mais. Eu estou até pegando uma nossa colinha, por quê? Quando a gente trabalha os pontos fortes, está muito linkado ao Ikigai, né? O Ikigai, razão de viver, o que faz você acordar todas as manhãs e você falar, opa, né? Hoje é o dia. O que gera satisfação, vamos lá, satisfação, desejo, e você aprende rapidamente. Esse encontro dessa tríade, você começa a perceber, peraí, por que isso tem a ver com acelera o meu processo, né, de produtividade, ou acelera os meus resultados, onde eu canalizo a energia, onde eu tenho satisfação em fazer algo, onde eu fico satisfeito. E esse satisfeito é interessante, porque uma das minhas alunas, isso é recente, foi na semana passada, ela até falou assim, nossa, Ueda, eu tenho percebido que vários feedbacks, não apenas dos meus gestores, da minha gestora, mas também de pares, que eles percebem que sim, que eu tenho satisfação em fazer aquela atividade que ninguém gosta, né? No caso lá é atendimento ao cliente, ela trabalha no processo. E ela falou assim, Ueda, eu tenho isso desde criança, né? Olha lá, desde criança, uma satisfação e um desejo, né, de aplicar isso em outras atividades. Ela falou, eu aplico isso na minha igreja, eu aplico isso também na minha família, né, com a minha avó, tudo isso. Então esse é o radar, da mesma maneira que um outro jovem lá do voluntariado até comentou comigo, falou, professor,
essa coisa do DISC, do mapeamento de DISC é interessante. Eu falei, por quê? Porque eu sempre fui um cara muito detalhista. Os meus carrinhos, né, eu sempre deixava, me degradei e tudo isso. Na minha casa, eu sempre gosto disso. E hoje a minha namorada falou assim que é uma habilidade porque ela é toda bagunçada. Só que no início, ela fala, nossa, você tem toque e tal. Mas quando eu entreguei para ela o que significava o mapeamento de DISC, ela começou a compreender também que ela tinha suas características. Olha como que isso vai também acelerando o meu processo de autoconhecimento e a aprendizagem rápida. Pessoal, essa questão da aprendizagem, de você ter prazer e sabor, né, e saber, né, a mesma etimologia, você ter o sabor de estudar, de desenvolver, de ter um aprofundamento, isso é muito importante. No meu livro Liderança Positiva, né, que eu escrevi, o resgate dos pontos fortes, né, o resgate dos pontos fortes, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu faço muito tanto nas sessões de mentoria, mas, né, principalmente aqui, vamos compartilhar. Vamos lá. Por que é importante eu reconhecer os meus pontos fortes para a minha entrega e por que isso acelera o meu processo de entrega, produtividade e trabalhar com o meu propósito? E para o processo do flow, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, o encontro entre desafios e habilidades, virtudes, competências. 4 reflexões. Vamos lá. Até que ponto eu estou contribuindo para o bem-estar humano? Tem a ver com Ikigai lá, né? Contribuir com o ser humano, contribuir com a sociedade. Não se deixa legado se não houver pessoas para recebê-lo. Aqui está no output, que nesse livro aqui, agora eu peguei aqui, do Anselm Grün, Não Desperdice Sua Vida. Porque isso tem a ver, tem muita gente, e até estava comentando, e aí fiz uma ponte para essa reflexão da conversa que eu tive com aquele meu amigo, que estava meio frustrado, né? Eu falei para ele assim, cara, você tem tanta coisa para contribuir, porque ele falou assim para mim, eu acho que eu não vou deixar legado para ninguém, não consigo conversar das minhas atividades com meus filhos, né? Sempre falei, mas dá tempo, tem coisas. E aí eu fui fazendo essas perguntas, falei assim, vem cá, se você pudesse relacionar legados que você desenvolveu, questões diferentes, porque aí ele falou, peraí, na minha atividade, sim, eu fiz algumas mudanças lá que gerou sim lucro, né? Para a atividade, para o meu cliente, tudo isso, né? Talvez ele não estava naquele processo de flow, mas ele tinha micros flows. São pequenos momentos que você sente que você está entregando para as outras pessoas. Terceira pergunta, não adianta ter uma vida de sucesso sem que esse sucesso seja compartilhado com as pessoas. O compartilhar ele é muito importante, você compartilhar os seus pequenos microflows, as pequenas atividades, as pequenas vitórias. Todos nós temos essas pequenas vitórias. E a quarta, progresso pessoal não é nada se não servir como doação ao outro. Aqui é revelador, porque quando a gente percebe nesse momento, né, de fazendo essa ponte para o não desperdício a sua vida, nós estamos vivendo mais, né? Vamos vivendo mais. Eu lembro, quando eu era criança, eu já comentei várias vezes, para mim, quando eu era criança, o pessoal com 40 anos era velho, hoje é mocinho, mocinha, né? Então, quando a gente faz essa reflexão do autoconhecimento, nunca é tarde demais, né? Para a gente ser o que você podia ser, que é uma frase do escritor George Eliot, né? E então a gente tem que mudar as nossas lentes que estão meio embaçadas. O convite é você mudar as suas lentes. É como se a gente trocasse o óculos e colocasse uma lente mais que pudesse visualizar mais, né? Quais são as emoções positivas que eu posso, ou que eu já tive, quais foram os relacionamentos positivos, né? Quais são os momentos que eu tenho como sentido e significado positivo, quais são os momentos da minha vida onde eu engajei de forma positiva e quais são os momentos que eu tive resultados positivos. Esse é o sistema PERMA do Dr. Martin Seligman, que foi compartilhado. Martin Seligman, um dos grandes expoentes da psicologia positiva, onde ele trabalha esses 5 processos: emoções positivas, resultados positivos, relacionamentos positivos, engajamento positivo
e sentido e significado positivo. Então, quando a gente faz esse exercício, retomando a conversa que eu tive com os dois amigos, né? Um provavelmente no início, podemos falar no início da sua carreira, e o outro fazendo uma transição de carreira, porque ainda é um jovem, agora será um jovem idoso, né? Existe essa terminologia no processo da linha do tempo, mas a linha do tempo não é assim, a linha do tempo é de conexões que você faz, das informações que você teve, de você fazer o seu cata-joia. O exercício agora, a proposta é faça o seu cata-joia. Olhe para o espelho retrovisor e observe o seu cata-joia. Quanto de coisas boas, quanto de emoções positivas você pode contribuir. Isso vai acelerando o seu dia a dia. Isso vai acelerando não apenas de ter mais, né? E sim de ser mais. O quanto que você pode ter mais sentido, porque a vida ela é muito breve para não ser sentida. É muito bela para não ser sentida. Então a vida só tem sentido.